30ª etapa do Campeonato Fórmula 1 na casa do Checo Pérez, no México, e ele voou, mas voou pro lado errado. Vamos falar um pouquinho disso aí, vamos mudar um pouco o formato do vídeo para hoje, falando de alguns pontos um pouquinho mais polêmicos, ou de pontos específicos da prova, então vamos lá. Primeiro começando pela classificação, que foi interessante por ter as duas Ferraris na frente, e lembrando que Max Verstappen, que era o favorito, não fez aquela volta perfeita. Grande surpresa da classificação foi o Daniel Ricciardo, disparado, imagina. Na casa do Pérez, o Daniel Ricciardo, teoricamente, está lá para talvez substituir ele, coloca uma AlphaTauri entre o Verstappen, poucos milésimos ali, 1/10 do Verstappen na frente do Pérez. Quer dizer, a pressão do Pérez estava gigante, eu não queria estar na pele dele. Isso aí acho que nenhum piloto deveria passar por isso, mas ele teve que passar. Quem foi a decepção na classificação? Fernando Alonso, que para variar essa Aston Martin não vai mais para frente, né? A gente vai falar um pouco disso também. Tsunoda ficou lá para ajudar o Ricardo, ajudou até o Q2, mas trocou componentes e largou lá de trás. E o Lando Norris, que errou, erraram na estratégia com o pneu e depois ele errou na volta que tinha e acabou ficando só na 17ª colocação, mas fez uma corrida espetacular. Então, vamos primeiro pelo incidente com o Pérez. Largada, tudo ok. A gente vê que o Pérez, olha, ele tá aqui. O Verstappen largou muito bem, aliás, os dois carros da Red Bull largou muito bem. Ele conseguiu se enfiar entre as Ferraris e ultrapassar, e ele já era esperado. A gente sabe que no México são quase 800 metros pela frente, então puxa um vácuo muito grande. Ele tinha tudo nesses três carros para puxar, e ele aproveitou disso, tirou para a esquerda. O Leclerc, você vê que ele não deu também, não foi aquele cara simpático de dar todo o espaço aqui debaixo da ponta e na hora que eles tocam. Foi 100% culpa do Pérez? Até acho que não. Se a gente olhar nessa imagem aqui, por que o Leclerc também não queria deixar muito espaço para ele? A próxima curva era para a esquerda. Então o Leclerc, se ele quisesse vir um pouquinho, espremer um pouquinho mais, eu acho que até daria, mas ele também estava na dele, ele deixou um espaço normal, né? Assim, o maior culpado, eu diria que foi o Pérez, mas se o Leclerc tivesse lá numa posição um pouco diferente, talvez não encostasse. Depois o Pérez falou, né? Eu fui pro tudo ou nada, era a minha chance, e ele acabou voando, mas voando completamente pro lado errado. Uma pena, porque realmente foi, né, um momento muito, né, o Ricardo lá andando bem, então ficou muito ruim para ele. Uma corrida, a gente já vai direto para as paradas para mostrar um pouco da estratégia. Um pouco diferente do que até imaginava, aliás, isso já aconteceu na prova dos Estados Unidos. A gente vê o Verstappen parando antes, o Verstappen logo de cara indo para duas paradas, um Leclerc com a Ferrari com uma, né, que normalmente gastava muito pneu, indo para uma parada só que nisso veio um safety car no meio, uma bandeira vermelha que acabou alterando bastante. O que chamou muita atenção, e aliás essa a outra do dia aqui, é a Ferrari, né? Muito se comentou naquele toque com o Pérez, ele perdeu essa asinha aqui lateral, né? Olha que não tem nada aqui do lado, e o engenheiro da Ferrari que se cuide aí, porque o responsável pela asa da frente, porque o carro estava andando melhor sem essa parte da asa, teoricamente, mas depois veio a explicação também, né? O pessoal gosta, a gente também às vezes quando está na transmissão gosta de falar mal, mas não, o que o Leclerc falou é que depois, com o pneu duro, com a bandeira vermelha, ele trocou a asa e colocou uma nova, só que ele andou para trás. Só que ele falou que o carro não acendeu com os pneus duros, com o pneu médio ele estava muito melhor. E logo na volta 33 veio o acidente do Magnussen, que a princípio foi uma paulada grande, mas não teve nada a ver com ele. Aqui a roda traseira, o link da roda traseira quebrou para a esquerda, quebrou e virou o carro para a esquerda. Você vê que ele queria ir para a direita, o carro foi para a esquerda completamente descontrolado. Foi esse canto que quebrou, e esse fogo tem a ver com a causa do problema. Na briga, na disputa que ele estava na corrida, sobreaqueceu o freio, principalmente o traseiro esquerdo, já vinha com a temperatura muito alta, isso acabou estragando algum componente ali da suspensão, e esse calor excessivo que acabou destruindo a suspensão e causando o acidente. Nisso aí entrou o safety car. Outro motivo, por que veio a bandeira vermelha? Não foi só para tirar o Kevin Magnussen de lá, não, porque daria para tirar e só para o safety car. Mas como danificou as barreiras lá e demorou realmente para arrumar, aí eles interviram com a bandeira vermelha. O Verstappen parou de qualquer forma, mesmo antes da vermelha, porque ele já estava com uma sobra grande em cima do Leclerc, quer dizer, para ele não mudou nada. E mesmo ele parando antes da vermelha, ele saiu na frente do Leclerc, quer dizer, ele estava já com a prova garantida, mas vinha uma emoção a mais ali, uma nova relargada.
Nova relargada, ele largou muito bem. Aí a gente fala um pouquinho do Lando Norris. O Lando Norris largou de 10º, caiu para 14º nessa largada e tinha tudo para ser um desastre. Ele veio buscando um por um, passando e mandou muito bem o Lando Norris. Triste ver o Alonso aposentar. O Alonso falou que andou muito aposentar, que eu digo da corrida, né? Ele falou que o carro, depois eles viram que danificou com aquela batida do Pérez lá do começo, danificou o assoalho dele, então isso aí deixou o carro ruim, ele até foi ultrapassado pelo próprio Stroll, então tá aí um problema, mas ele falou, esquece a gente esse ano, não, o carro não é mais competitivo, a gente já tá trabalhando pro ano que vem, então já jogou para baixo aí. E aí um toque entre Piastri e Tsunoda, que aliás o Tsunoda era outro cara que se conseguisse passar ali o Piastri, ia ser um dos nomes ali no fim de semana, andou muito bem, mas acabou dando uma vacilada, o Piastri jogou duro, eles já tinham se tocado antes e acabaram batendo, se deu mal o Tsunoda. E logo aqui, o Hamilton indo para cima do Leclerc, uma ultrapassagem super bacana, o Leclerc com a asa inteirinha, né, nova, que foi trocado na bandeira vermelha, mas realmente a Ferrari perdeu o rendimento com os pneus duros e de novo mostra um Hamilton muito bem adaptado com esse carro depois da evolução que teve nos Estados Unidos, guiando muito, e o Toto Wolff falou inclusive que ele está no pico dele de performance, que é só a Mercedes voltar a dar o carro competitivo para ele ganhar do Verstappen. Um pouco mais para trás vinha Norris passando o Russell, imagina o Hamilton lá na frente, passando o Leclerc e o Norris passando o Russell um pouco mais para trás, né, ocupando ali a 5ª colocação, uma baita recuperação. Depois ele foi para cima do Piastri, passou também, o Piastri acabou deixando essa ultrapassagem e a corrida ficou ali tranquila. Tirando aquele lance da largada, relargada, a bandeira vermelha, nada incomodou o Max Verstappen, ele vem num ritmo realmente muito forte. Aí o momento do Norris com o Ricciardo no finalzinho, também quase se tocaram, o Ricciardo, né, o Norris rodou muito bem e o Ricciardo somou vários pontos aí na sua quase estreia aí, depois que ele pegou um carro com todos os upgrades que teve na AlphaTauri. Então, quem se deu bem na corrida, Max Verstappen. Hamilton mandou muito bem, Leclerc com a Ferrari, acho que deu uma evoluída, exceto com o pneu duro. Norris que veio lá de trás mandando bem, o Ricciardo somando 6 pontos, e eu vou te falar já o que isso altera, que é muito importante. Tsunoda andando bem, mas naquele jeito, né? Andou bem no começo, depois acabou batendo. Alonso, Magnussen e Pérez deu ruim para eles. Para o campeonato, o que a gente vê de interessante? O Sainz e Alonso empatados em pontos, quer dizer, tem tudo o Alonso para começar a perder posições, e ele falou que vai perder mais posições. Depois uma briga boa aqui, né? Alonso com 183, Norris com 169 e Leclerc com 166. Depois vem o Russell um pouco atrás, quer dizer, pode ser que a gente tenha uma briga aqui, mas onde está todo mundo de olho é Pérez e Hamilton. Será que o Pérez vai conseguir perder essa segunda colocação com esse carro voador que tá, né, a equipe, e o Verstappen voando lá na frente? O Ricciardo aqui, 6 pontos, né, de 0 para 6, mandou muito bem, que é o 10º na tabela, e aonde faz a total diferença, que é esses pontos do Ricciardo é aqui, mais ou menos 10 milhões de dólares cada posições, quer dizer, ele ganhou 2 posições aqui, está falando de 20, dá 30 milhões de dólares de sair de 10º para 8º colocado no Mundial de Construtores, então é uma briga boa, o Ricciardo agora fazendo a diferença. McLaren e Aston Martin numa briga interessante, estão próximos, e Mercedes e Ferrari também, a gente tem que ficar de olho, ver se a Ferrari consegue chegar na Mercedes, mas pelo jeito a Mercedes vai muito bem. É isso aí, agora tem prova, é aqui no Brasil. Muito animado para essa semana e vamos falar muito dessa corrida ainda. Valeu!